Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos realizar a leitura do conteúdo de História, páginas 111 e 112 do livro didático, dando continuidade ao conteúdo das reformas religiosas, ok? Enquanto isso, na Roma dos Papas. Os cardeais da Igreja Católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às vezes indiferentes às misérias da população. O alto clero se contentava em ver cumpridos os sacramentos. A Igreja enriquecia. Nobres sem vocação espiritual viravam bispos, cardeais e até papas. A Capela Sistina, em Roma, pintada pelo grande artista Michelangelo, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico: investir nas artes, construir monumentos e celebrar a grandiosidade da Igreja. Vimos no capítulo anterior a beleza das pinturas e esculturas religiosas do Renascimento. Não se pode negar que uma obra como a Capela Sistina, resultado do empenho do Papa Sisto VI, é um tesouro do Renascimento italiano, mas também é fato que o alto clero romano se preocupava mais com o próprio luxo do que com as obrigações do sacerdócio. Votos desrespeitados. O comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero, os padres das paróquias, deixava a desejar. Apesar dos votos de castidade, celibato e pobreza que faziam para ser ordenados padres, muitos ignoravam suas promessas. Seguidores de Nicolau e do mago Simão. A pessoa que se ordenava padre da Igreja Católica tinha de fazer o voto de celibato, ou seja, de não se casar. Porém, muitos padres daquela época costumavam namorar, alguns até viviam com mulher e filhos em casa. Havia sacerdotes que lastimavam o mau exemplo dos colegas que desrespeitavam o voto de castidade e os acusavam de nicolaístas. Isso porque, no início do cristianismo, um padre chamado Nicolau teria defendido que os sacerdotes podiam namorar e casar. Entretanto, a Igreja Católica estava diante de um impasse: ou deixava que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinha o celibato, porém enquadrando os padres. A Igreja não fez nenhuma coisa nem outra. Os seguidores de Nicolau continuaram a desmoralizar a Igreja. Além dos nicolaístas, havia padres que gostavam da riqueza, o que era proibido pela Igreja, pois ao escolher o sacerdócio, todo padre fazia voto de pobreza. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam as regras. Alguns chegavam ao ponto de vender objetos sagrados, as chamadas relíquias. Vendiam pedaços de tecido dizendo que eram do manto de Jesus, ou pedaços de madeira garantindo que eram da cruz de Cristo, ou até um osso de um defunto, alegando ter pertencido a algum santo. Chamavam esse comportamento de simonia, por conta de um famoso relato contido na Bíblia. Um mago chamado Simão, depois de converter-se ao cristianismo, tentara comprar um apóstolo Pedro o dom de transmitir o Espírito Santo a quem o quisesse. A Igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia. Mais grave que isso, ela própria passou a explorar a boa-fé da população, vendendo nada menos que a salvação eterna da alma. Salvação à venda. Indulgências. A partir do final da Idade Média, os papas da Igreja Católica autorizaram a venda de um documento oficial chamado indulgência, caracterizando uma espécie de certificado de perdão, que supostamente livrava seu portador de todos os pecados cometidos em sua vida. Agora, não se tratava mais da venda de falsas relíquias por sacerdotes do baixo clero, os padres. Era o alto clero, os bispos e os cardeais, que desrespeitava a boa-fé dos cristãos, e com o apoio do Papa. Nas cidades, os cristãos faziam fila para comprar as indulgências, algumas muito caras, outras mais baratas, convencidos de que aquele documento garantia a salvação eterna de sua alma. Naquele período, a Igreja enriquecia cada vez mais. Agora vamos ver as atividades. 1. Descreva qual era a maior preocupação do alto clero católico durante o século XVI. 2. O que foi a simonia praticada pelos sacerdotes e pela Igreja Católica? E 3. Explique o que foi a indulgência praticada pela Igreja Católica. Para responder as 3 questões, vocês devem recorrer a essa leitura de conteúdo, se for necessário pesquisar no livro didático aí que vocês têm em mãos, e também prestar bastante atenção nas explicações da professora Carla. Se ainda assim restar alguma dúvida, me chamem que eu ajudo vocês. Fiquem em casa e bons estudos!